Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre um tema super atual, super importante que todo mundo precisa saber. Vamos falar sobre permeabilidade intestinal! Podemos começar. Nós vamos desenhar aqui para vocês as células do intestino, os enterócitos. O intestino, você tem que pensar nele como se fosse uma pele. Ele tem que estar íntegro. Só que muitas vezes ele perde a sua integridade. E aí ele passa a ser um intestino hiperpermeável. Por isso o nosso tema é permeabilidade intestinal e suas consequências. Tá. Vamos desenhar aqui para vocês os enterócitos, que são as células do intestino. Tá? Aqui estariam as microvilosidades intestinais. Tá? Isso aqui seria a luz intestinal, ou a gente come e o alimento passaria por aqui. Imagina o intestino, um cano totalmente enovelado. E aí o alimento vai passando, sendo digerido, degradado e absorvido pelo seu intestino. Isso é o intestino íntegro, como ele tem que ser. Agora, qual é o problema da hiperpermeabilidade? Alguns alimentos que nós comemos, por exemplo, glúten, glúten, leite, que eu tô falando principalmente de lactose e de caseína, que é a principal proteína do leite, e outros produtos que podem prejudicar isso aqui. Antibióticos, o uso exagerado de antibióticos. O que é que acontece? Eles vão agredir a nossa mucosa intestinal. De que forma? Bem aqui existem junções estreitas, que são as chamadas tight junctions, que é o que aproxima uma célula da outra e faz elas ficarem firmemente ligadas. Tight junctions. Tá. Então, gente, é assim, tudo que a gente come vai passar por um processo de digestão e depois absorção. Essa digestão vai depender das enzimas que vão ser liberadas e a absorção em cada área do intestino vai ter a absorção de cada tipo de alimento. Por exemplo, você comeu uma proteína. Antes daquele proteína realmente entrar na nossa corrente sanguínea, ela vai passar por este processo de digestão, de degradação. O nosso trato intestinal vai partir essa proteína em pequenos pedaços de peptídeos e aminoácidos para então ser absorvido e aproveitado para o seu destino adequado. Só que o que acontece? Para isso a gente tem que ter enzimas digestivas muito bem atuantes, a mucosa intestinal, esse desenho aqui que eu mostrei para vocês tem que estar desse jeito que foi feito, as microvilosidades, a integridade do intestino, para acontecer um processo adequado, perfeito. Só que com o tempo, com as agressões que a gente faz contra o nosso corpo, a gente vai acabando com essa permeabilidade intestinal. Agora nós vamos desenhar o que esses alimentos, glúten, leite ou até produtos conservantes, às vezes muito produtos enlatados, antibióticos, o uso excessivo de antibióticos pode fazer com o nosso intestino. Então, agora vocês vão ver aqui o que seria o intestino hiperpermeável. Esses enterócitos começam a ficar separados, porque as tight junctions, essas junções estreitas aqui, foram destruídas, tá? As microvilosidades do intestino aqui começam também a ficar prejudicadas. E aí, o que vai acontecer? Quando vier o alimento, por exemplo, uma proteína que venha passar aqui na luz intestinal, ela vai atravessar esta barreira, vai atravessar a barreira
de forma inadequada. Ela não vai ser digerida. Então, gente, é o seguinte. Uma das principais agressões que nós fazemos hoje no nosso intestino é o excesso de glúten. Aqui, o glúten é composto, uma das proteínas que compõem o glúten é a gliadina. E ela agride essas tight junctions aqui. E aí, o seu intestino fica assim, hiperpermeável. E quando você for se alimentar, seja do que for, seja camarão, caranguejo, seja qual for a proteína, você corre o risco de não digerir adequadamente. E aí, aqui faz de conta que é um pedaço grande de proteína, que ele deveria ser quebrado em vários pedacinhos. Então, essa proteína aqui inteira seria digerida, né, em vários pedacinhos menores para ser absorvida em forma de peptídeos ou aminoácidos. Só que o que acontece? Como você está com prejuízo da digestão, insuficiência de enzimas digestivas e está com a hiperpermeabilidade aqui, o que acontece? Não vai entrar os pedacinhos digeridos, vai entrar pedaços inteiros. Diretamente passar aqui para sua circulação pedaços inteiros. Então, com esse prejuízo todo do seu intestino, ele está aqui completamente permeável, o que vai acontecer? Esta proteína inteira vai passar para a sua circulação. A proteína inteira. E aí, isso aqui vai ser encarado como um corpo estranho, ou outro nome que nós podemos dar para um corpo estranho, um antígeno. E o seu organismo, o seu sistema de defesa, vai fazer um anticorpo contra aquele corpo estranho. Se tivesse sido digerido adequadamente, a sua barreira intestinal tivesse completamente íntegra, desta figura aqui, isso não iria acontecer. Mas acontece, porque você está hiperpermeável. E aí, o corpo fazendo isso aqui, você vai criar alergias.